No nosso espaço, Histórias e Testemunhos, nós estamos recebendo hoje um casal muito especial. Vieram de longe, vieram de Manaus e nos dão a alegria de estar aqui para compartilhar um pouco da vida e também do que fazem lá no Amazonas. Estamos recebendo dois médicos e, por coincidência, os dois têm a mesma especialidade. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. É uma coincidência interessante. Dr. Renato Araújo, ele é médico radiologista, também é vice-presidente da Fé e atua como voluntário, vice-presidente do projeto Salva Vidas, que acabamos de ver na primeira parte do programa. A sua esposa, Flávia Reis Araújo, ela é médica radiologista e também voluntária do projeto Salva Vidas, com ênfase principalmente em cuidar das crianças. Muito obrigado por terem aceito o convite, virem de longe estar aqui com a gente. Estou muito feliz pela oportunidade, Sérgio, de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da nossa vida em missão no projeto Salva Vidas. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história. Bem, coincidências à parte, vocês se conheceram no Rio de Janeiro, estudaram, se formaram e começaram uma carreira como médicos. E, em certo momento, vocês resolveram largar tudo, estavam próximos das famílias, tinham uma carreira promissora e talvez numa cidade que muitos anseiam morar, por ser conhecida como uma cidade maravilhosa, e foram para Manaus. Essa decisão, como aconteceu, né? E quem estava mais afim, quem estava menos afim, ou foi uma decisão assim espontânea? Ah, não, que bacana, que bom que você falou nisso, vamos embora. Na verdade, a gente estava muito feliz no Rio. Eu sou um pouco mais velho que a Flávia. Já estava bem estruturado na profissão, né? Já trabalhava em vários lugares interessantes. E a Flávia estava finalizando a residência em radiologia. Nós fazíamos parte do Coral Jovem do Rio, que foi um ministério envolvente, maravilhoso, com resultados muito bons que a gente participou. E a gente estava muito feliz e o que fez diferença foi que a gente se casou. A partir do momento que a gente constituiu uma família e sabia que no futuro teríamos filhos, a gente começou a orar, olha, talvez Deus queira que a gente comece essa nova fase da nossa vida, ainda que a gente estivesse super feliz no Rio, de uma forma diferente, em algum outro lugar. E foi assim que eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu não conhecia de Manaus, e eu tive assim um frio na barriga, né? E não me lembrei que eu estava orando por isso, e eu pensei, eu vou ser só educado, vou aguardar e vou tocar a vida aqui no Rio, já que estava tudo tão bem. Mas quando eu desliguei o telefone, veio na minha cabeça, você não estava orando? E aí a gente começou a entender que isso poderia ser uma resposta de oração, e a gente continuou orando e entendeu que realmente Deus queria que a gente fosse. Eu não vou dizer que essa mudança seja fácil de um dia para o outro, do dia da ligação até a nossa mudança para Manaus foi menos de um mês. A gente orou intensivamente e umas pessoas disseram, nossa, mas como é que é isso, né? Se mudar de uma hora para outra, deixar todos os empregos, deixar a família, deixar a vida, mas a gente entendeu que era a vontade de Deus e foi. E fomos. Flávia, como é que você reagiu quando ele falou, olha, recebi uma ligação e que tal ir embora? Na verdade, lá era o último lugar, um dos últimos que eu tinha pensado em morar. Mas quando ele veio com essa notícia, eu falei assim, quem sabe, assim... Você não fez nenhum tipo de objeção? Nenhuma objeção. E ele tinha essa certeza que eu ia falar na hora que eu não ia querer ir para lá. Mas quando ele chegou falando, né, que ele tinha sido convidado para ir para lá, eu falei, a gente pode pensar. E aí acabou que a gente decidiu, a gente entendeu que Deus estava mandando a gente para lá, né, que era uma resposta das nossas orações, e aí a gente decidiu. Isso aconteceu em que ano? Há 13 anos. 13 anos. Chegamos em Manaus no dia 30 de agosto de 2002. Porque o Salva Vidas tem quanto tempo, Renato? O Salva Vidas coincide com essa nossa chegada lá. Quando nós chegamos, o projeto estava, a ONG estava em formação. Já haviam voluntários que ajudavam no Projeto Luzeiro. O Projeto Luzeiro, ele tinha terminado oficialmente, mas o projeto continuou de uma maneira informal.
Aí várias pessoas se reuniram e entenderam que se o projeto fosse formal, ele teria muito mais credibilidade. Inclusive, na época que nós chegamos, eles souberam que a gente participava do Coral Jovem do Rio, que também se tornou uma ONG, e eles pediram várias ideias, como é que poderia ser feito uma ONG, como é que poderia ser trabalhado de uma forma mais organizada. Então, a partir desse momento, o projeto, na verdade, nunca parou, ele sempre continuou de uma forma voluntária, informal, mas o Salva Vidas foi a ONG criada a partir do momento que a gente chegou lá. Então, por volta de 13 anos, essa ONG ela já existe formalmente. E o balanço que vocês fazem da vida de vocês? Vocês querem continuar lá ou se tiver um chamado, um telefonema para outro lugar, vocês também repensam? Eu já tinha uma curiosidade grande de conhecer o Amazonas, porque na época que os meus primos mais velhos estudavam, várias pessoas da minha família são da área de saúde, existia o projeto Prisma. Então, os meus primos iam, durante as férias, fazer trabalho social em áreas remotas e uma das minhas primas tinha ido ao Amazonas e tinha gostado muito. E alguns anos depois ela se mudou para lá para viver lá com a família, de tanto que Deus tinha dirigido as coisas, ela tinha gostado daquele contexto todo de ajudar as pessoas em áreas remotas. E aí, quando nós chegamos no Amazonas, já nas primeiras semanas nos convidaram para uma missão. E isso falou no nosso coração de uma maneira bem intensa. E assim, mesmo bem próximo de Manaus, uma necessidade muito grande. Então, nós estamos lá no Amazonas por um chamado. E a gente está se doando completamente de corpo e alma. Enquanto a gente estiver lá, a gente vai estar muito feliz por estar atuando e ajudando as pessoas, mas a gente está aberto a ouvir a voz de Deus. Tá certo. Se Deus não nos tirar de lá, se não tiver um outro chamado, a gente vai ficar lá até que Jesus volte, que a gente morra, mas sempre fazendo a vontade de Deus, muito felizes por estarmos lá. Flávia, e os filhos vieram? Quantos são? São 3. E eles também se engajam com vocês, participam das atividades? Eles participam. Um dia, um dos meus filhos falou assim, mamãe, eu quero fazer, eu quero participar. Se eu não fizer agora, quando eu sou criança, como que eu vou saber fazer quando eu for adulto? Olha só, que interessante. Então, assim, isso me deu assim, mais vontade de colocar eles também para participar na missão. Porque é uma verdade, né? Se a gente não incentivar os nossos filhos a fazerem isso quando eles são crianças, depois talvez eles nem tenham esse interesse de ajudar. Verdade. Então, a gente desde cedo coloca eles para ajudar, a gente faz eles se envolverem, eles participarem e eles se sentirem úteis também na missão. Bom, agora eu quero falar para você, telespectador. Você poderá ter oportunidade única, e o Renato vai explicar quando e por quê, de conhecer, ter assim um aperitivo desse trabalho, de uma forma bacana, indo a uma região em que é atendida pelo Salva Vidas. Você pode ir. Vai acontecer um encontro em Manaus. Fala sobre esse encontro. Esse encontro é um encontro super especial, vai ser do dia 17 a 19 de setembro na cidade de Manaus. É o Encontro Nacional da Fé. O tema desse encontro é Missão, uma experiência de fé. Jesus quer que a nossa vida seja uma missão, que a gente alcance pessoas para o reino dele, que as pessoas fiquem sabendo da salvação que a gente tem em Jesus. Nós vivemos uma vida de missão, a gente tem essa alegria de viver uma vida de missão no Amazonas, e você é nosso convidado especial para ter um gostinho dessa experiência de missão, uma vida em missão. E a gente está convidando você, a sua família, todos os membros da sua família, os seus filhos, mesmo que eles sejam muito pequenos, que eles sejam adolescentes, a gente vai ter experiências de missão para cada uma dessas pessoas. Então, por exemplo, o seu filho pequeno, até 12 anos, ele vai poder visitar uma tribo indígena e fazer trabalhos sociais nessa tribo indígena. Os adolescentes e os jovens, eles vão fazer uma missão numa comunidade ribeirinha perto do Amazonas. E a família toda vai visitar o nosso projeto, o projeto Salva Vidas Amazônia, vai conhecer os nossos barcos, os nossos obreiros que vivem no interior e vão ter esse sentimento, essa energia, essa vibração do que é viver em missão, uma vida toda dedicada ao serviço de Jesus. Obrigado, Renato. Então, você está convidado, não importa o seu credo,
da região que for do Brasil, dá tempo ainda de você se cadastrar. Vá ao site da FEC, você está vendo na telinha, e espero que você esteja lá com toda a equipe também da Novo Tempo do programa. Muito obrigado por vocês estarem aqui, Flávia, Renato, e você, telespectador, continue prestigiando o canal Novo Tempo. Na próxima semana, nesse mesmo horário, vamos estar aqui com mais convidados. Obrigado pela sua audiência e até lá. Obrigada, Sérgio, por mais essa entrevista. Até a próxima semana.